No silêncio da noite, a fé de Jó se esvai, corroída pela insônia implacável. Cada tic-tac do relógio ecoa como um golpe em sua esperança, transformando a escuridão em um abismo de desespero. Em Jó 7, vemos Jó, outrora um homem de fé inabalável, agora se vê à beira do precipício, questionando tudo que acreditava. A sensação de abandono é sufocante, a presença divina se torna distante e fria. Em seu íntimo, Jó carrega o peso esmagador da convicção de que Deus se voltou contra ele, transformando sua vida em um tormento sem fim. A cada novo amanhecer, a esperança se esvai um pouco mais, deixando em seu lugar apenas a sombra da dúvida e da desesperança. Jó, um homem que está à beira do abismo, nos convida a refletir sobre os limites da fé e a natureza da dor humana. Prepare-se para uma jornada emocionante pela alma de um homem quebrado, em busca de respostas em meio à escuridão. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado, como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Jó, capítulo 7, versículos de 1 a 3, revela a angústia de Jó, comparando a vida ao serviço de um escravo, cheio de sofrimento. A palavra aflição, irmian, implica um trabalho árduo e doloroso. A cultura da época valorizava o trabalho e a recompensa ao final do dia. Jó, porém, se sente enganado, recebendo meses de vaidade e noites de tormento. A repetição da palavra meses enfatiza a duração de seu sofrimento, contrastando com a vida curta. Essa passagem revela como se sente alguém sem esperança diante do sofrimento, mas também a fé na justiça divina, porque Jó espera ser ouvido em sua queixa. Em outras palavras, o que Jó está dizendo é que a vida é muito aperreada, como se diz aqui no Nordeste. Ele compara a vida humana à jornada de um trabalhador diarista, sempre esperando pelo final do dia. Jó não tinha mais prazer em viver a vida, não tinha mais prazer na sua rotina. E em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23, o sábio diz o seguinte sobre isso: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. A vida é uma batalha constante. Os desafios são inevitáveis. A questão do sofrimento, embora ela seja um debate contínuo ao longo da nossa existência, para entendê-lo melhor, nós precisamos fazer uma viagem até Gênesis 3,17, onde está escrito o seguinte: com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. A partir da entrada do pecado no mundo, o sofrimento veio junto. Foi um combo. Quando o pecado entrou no mundo, um combo de tragédias veio junto. E o sofrimento, a vida dura, essa agonia muitas vezes que cerca os nossos dias, veio junto com isso. Mas em momentos de desespero, rasgar o nosso coração diante do Senhor nos ajuda a encarar a realidade. A oração, meu irmão, minha irmã, é fundamental para lidar com qualquer processo de crise, seja intenso, como o de Jó, seja como as demandas do dia a dia. Esses dias, eu precisei tomar uma decisão com relação à vida de Nicolas. E eu não lembro de ter tido problemas de tomar decisões em relação à minha vida, ou mesmo em relação à vida de Carol. Mas essa decisão de Nicolas, eu senti o peso da responsabilidade, porque está diretamente ligada ao futuro dele. O que eu fiz, o que Carol fez, nós oramos. E oramos até encontrar paz e um caminho apontado pelo Senhor Deus. A oração, ela não está apenas para as grandes lutas, as grandes batalhas, mas para as coisas do dia a dia. Quando me deito, fico pensando: quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pulso. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão.
e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Jó capítulo 7, versículos de 4 a 6 revela que Jó está sofrendo com insônia, isto é, a incapacidade persistente de iniciar ou manter o sono. Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com consequências importantes para a saúde e bem-estar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial sofre de insônia em algum grau. No Brasil, dados da Associação Brasileira do Sono indicam que 73 milhões de brasileiros sofrem de distúrbios do sono, sendo a insônia a queixa mais comum. As consequências da insônia incluem fadiga crônica, dificuldade de concentração, irritabilidade, aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e depressão, impactando negativamente a qualidade de vida e produtividade do indivíduo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque Jó vivencia noites intermináveis, aguardando ansiosamente o amanhecer. Enquanto todos dormem, Jó sofre. Seu corpo está apodrecendo e sua dor é indescritível. A falta de descanso noturno impede a recuperação física e emocional. Perceba que quando ele diz que a aflição dele é grande e inimaginável, ele não está brincando. Ele sofre durante o dia inteiro e passa a noite sofrendo com dor. Ele não tem descanso algum. O efeito colateral da insônia sobre a sua vida também vai agravando a maneira como ele se comporta e ora. Devemos muitas vezes levar isso em conta quando estudamos o livro de Jó. Sua saúde emocional, física, todo o contexto. Julgá-lo é muito fácil. Muito fácil. Procurar entendê-lo é o caminho para a sabedoria. A insônia, meu irmão, minha irmã, pode transformar a noite em uma extensão dolorosa do dia mau. Os dias de Jó já não eram fáceis. E pense, sem conseguir dormir. No Salmo 6, versículo 6, o salmista diz o seguinte: estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho com as minhas lágrimas o meu leito. O salmista estava cansado do seu sofrimento. Ele já havia cansado de sofrer. Não aguentava mais. Já havia chegado no seu limite. Há muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus assim. Desanimados, não querem mais continuar. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu audiobook, Por que te abates a minha alma e por que te perturbas dentro de mim, é o guia que você precisa. Eu vou deixar o link sobre ele na descrição, mas tenha certeza que ele vai lhe ajudar a lidar com momentos como esse, lhe dirigindo ao caminho do avivamento. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem, nunca mais me verão. Puseste teu olhar em mim e já não existo. A sensação que Jó tem é a de que sua vida é passageira e sem retorno à felicidade. Jó não tem mais a expectativa de ter a sua vida de volta. Deve ser muito triste, muito triste. Olhar para a sua vida e não ter mais esperança. Eu digo isso porque aqui em casa eu sou a pessoa que sonha, eu sou a pessoa que tem esperança, eu sou a pessoa que acredita. E com isso eu acabo influenciando Carol. E juntos nós temos vivido coisas incríveis e criamos o Jesus e a Bíblia e hoje alcançamos milhões de pessoas todos os meses. E sonhar em Deus e ter esperança, acreditar, isso faz total diferença na forma como eu vivo a minha vida. Quando eu meditava sobre Jó e para trazer essa mensagem para você, eu pensava: quão doloroso deve ser viver sem esperança. Quão doloroso deve ser viver sem sonho. Olhar para o seu entorno e pensar: minha vida nunca mais vai voltar. Mas, enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei de que a nossa esperança em Cristo é uma esperança que não pode murchar. Jó não tinha acesso a ela, porque ainda não havia sido revelado. Mas eu e você temos. Ainda que dê tudo errado aqui na Terra, ainda que tudo seja frustrante aqui, ainda que nós tenhamos a morte mais trágica, na eternidade nós estaremos diante dele e ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
Nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e os apóstolos de Cristo. Ali nós viveremos em perfeita paz para sempre. E aquilo que nós não conseguimos entender enquanto estávamos aqui, compreenderemos lá. E eu tenho certeza, fazia muito sentido. Nós tínhamos que passar por isso. Jó não acredita mais que pode ter sua vida de volta. E isso é pesado. O livro de Jó nos coloca diante da fragilidade do ser humano. Nós estamos vendo o ser humano, a personificação do ser humano, nua e crua. E é o que nós somos, frágeis. Nós somos vulneráveis e precisamos demais da ajuda de Deus. Essa falta de esperança ilustra a profundidade do desespero humano sobre intenso sofrimento. Em Lamentações 3,18, Jeremias diz o seguinte: E eu disse, pereceu a minha força, bem como a minha esperança no Senhor. O sofrimento intenso, ele tem impacto profundo em nossa alma e muitas vezes em nossas convicções. Precisamos demais da ajuda do Espírito Santo. Precisamos demais da graça de Deus, porque Ele é quem nos sustenta. Não é a minha força ou a sua, é Ele. Ele é quem nos sustenta. Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito e desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Em Jó, capítulo 7, versículos de 9 a 11, Jó expressa sua profunda desesperança e, mais uma vez, desejo de morte. A imagem da nuvem que se dissipa reflete a crença da época de que a vida era passageira e efêmera. A descida ao Sheol, o reino dos mortos, era vista como um caminho sem volta. Jó usa a palavra shav, que significa voltar, para enfatizar a irreversibilidade da morte. A casa representa a vida familiar e a identidade, e Jó sente que perderá para sempre. Sua angústia o leva a questionar a Deus, expressando sua frustração e desejo de ser ouvido em sua dor. Nas profundezas do desespero, Jó encontra na oração um espaço para expressar sua dor e falar sobre ela. Mais uma vez, como isso me ensina? Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Afinal, o Senhor Deus, Ele já sonda o seu e o meu coração. Ele já conhece completamente. Você e eu não temos que ficar escondendo nada do Senhor, porque isso não é possível. Então, na oração, seja sincero, seja sincera. Abra o seu coração diante dele, converse com ele. Muitas vezes é só isso que falta para a sua cura brotar. Essa sinceridade de coração. Uma outra coisa que é importante ter em mente é que a oração, ela pode não mudar a circunstância, mas certamente ela muda a nossa perspectiva sobre ela. Enquanto eu e você oramos, muitas vezes as coisas podem permanecer do mesmo jeito por um bom tempo, mas a nossa atitude, a nossa perspectiva sendo alterada é o que faz a diferença. O melhor exemplo para mim nesse sentido é o Senhor Jesus. Ele vai até o Getsemane e ele ora 3 vezes pedindo ao Pai que passe o cálice, mas que seja feita a sua vontade. A circunstância não muda. Jesus sai dali para ser crucificado, mas a atitude dele é diferente. A atitude dele muda e isso faz toda a diferença no processo, na sua e na minha vida. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que me ponha sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Aqui, Jó continua a sua queixa sobre a insônia. Ela, além de prejudicar o sono, causa diversos efeitos colaterais que afetam a saúde física e mental. A curto prazo, a falta de sono causa sonolência durante o dia, irritabilidade, dificuldade de concentração e lapsos de memória. A longo prazo, a insônia ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e hipertensão. Além disso, a insônia contribui para o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão.
criando um ciclo vicioso que agrava a dificuldade de dormir. Por que é que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, porque a falta de sono prejudica não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Volto mais uma vez para o exemplo de Elias. Em 1 Reis 18, ele é o super-homem. Ele está cheio do Espírito Santo, ele desafia e zomba dos inimigos de Deus, e o Senhor Deus ouve a sua oração a ponto de enviar fogo do céu. Em 1 Reis 19, ele, após receber as palavras de morte de Jezabel, ele desanima. Ele quer morrer, ele, enfim, entra numa depressão profunda. Mas um detalhe é importante nesse contexto. O que está escrito em 1 Reis 19:7. Veja o que diz o texto. Levantou-se um anjo do Senhor e tocou em Elias e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Nesse contexto, no contexto desse texto, o anjo do Senhor dá pão e carne para que Elias coma e depois deixa ele dormir. Depois o anjo o alimenta mais uma vez para que ele levante e siga a viagem que é longa. Mas antes de ele seguir a viagem, o Senhor Deus deixa ele descansar. É muito possível que a crise de Elias ela tenha sido fruto não apenas das palavras de Jezabel, mas também de cansaço. Elas chegaram no momento em que ele estava vulnerável fisicamente falando. Cuidar do sono é cuidar da sua saúde como um todo. É muito importante dormir. A sua saúde física, mental e emocional dependem disso. Eu posso falar sobre isso muito bem, porque há uns 2 anos eu comecei a não me sentir bem. E por quê? Quando nós fomos investigar, fazer exames, eu fui ao médico e o que foi constatado como ponto mais importante é que eu estava dormindo pouco. Eu estava dormindo menos de 5 horas por noite, isso de forma regular. E isso começou a acarretar uma série de coisas em mim. Enfim, tudo que eu li aqui para você com relação à insônia começou a acontecer em minha vida. Inclusive na minha fé. Quando eu comecei a perceber isso, eu vi que tem alguma coisa muito errada. E foi quando eu me dei conta e fui buscar ajuda que havia algo errado. Perceba, algo que é aparentemente simples. Dormir, descansar. Mas que para a nossa geração se tornou um dos maiores desafios existenciais. Descanso. Na vida de Jó, nós vemos como a insônia amplifica o sofrimento e a solidão. Porque ele sofria o dia inteiro, não conseguindo dormir à noite. A sensação que ele tinha é de que o sofrimento era interminável. Nesse sentido, no Salmo 77, verso 4, o salmista diz o seguinte: quando penso nisso, fico perturbado. Fica-me presa os olhos à escuridão. Meu conselho para você, descanse, respeite seu tempo de sono, cuide também da sua saúde física. Isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da sua fé. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. A perda do prazer de viver é um grito da alma que precisa ser ouvido. Se você está passando por isso, por esse tipo de aflição, eu recomendo que você procure ajuda. Procure a ajuda de Deus, procure a ajuda do seu pastor, converse com alguém, porque isso é algo grave. Você precisa de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Para ajudar de alguma forma, eu desenvolvi um audiobook. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nele eu compartilho a minha experiência com esse momento e a experiência de outros homens e mulheres de Deus que também passaram e venceram. Dentre eles, Charles Spurgeon. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira mais informações sobre ele. Mas eu já adianto, você precisa buscar ajuda. A perda do prazer de viver é um sintoma grave. Compartilhar o que sentimos é fundamental para iniciar o processo de cura. Daí a importância dos amigos de Jó, porque tinha alguém para ouvir Jó pelo menos reclamar, entendeu? A importância dos amigos de Jó de estarem ali é fundamental para esse processo. Jó podia falar
Jó tinha com quem pelo menos desabafar. E isso faz total diferença, porque ficar calado ou ficar calada não faz bem. Além do mais, nós precisamos usar a oração para ter uma conversa sincera com o nosso Deus. A oração, ela é um relacionamento, ela não é somente para pedirmos ajuda, não é somente para fazermos pedidos a Deus. Ela é um canal importante para o desenvolvimento de relacionamento. Então converse com Jesus, fale com Ele sobre como você está se sentindo. É certo, Ele vai ajudar você. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Em Jó capítulo 7, dos versículos de 17 a 21, Jó, atormentado pela doença e incompreendido pelos amigos, questiona Deus sobre o propósito de sua existência. Ele se sente vigiado e testado pelo Senhor como se fosse um alvo de ataque, mifgá. Jó usa a palavra hebraica para homem, enfatizando a fragilidade humana. Ele implora por perdão e alívio, expressando o desejo de descansar em paz, mesmo que isso signifique a morte. A súplica de Jó revela sua profunda angústia e a busca por sentido em meio ao sofrimento. As perguntas de Jó ressaltam a vigilância constante de Deus que nunca nos deixa sós, enfatizando sua natureza onipresente e onisciente. No Salmos 8, versículos de 4 a 5, o salmista diz: "Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites." As perguntas de Jó refletem seu incômodo com a sensação de que Deus está constantemente lhe observando, questionando se há momentos de privacidade ou solitude em meio ao seu sofrimento. E por que é importante destacar isso? Porque Jó não se sentia bem-vindo na presença de Deus. A sensação que Jó tinha era de que a presença de Deus lhe causava terror. E quando ele disse que era para Deus como um alvo, é como se o Senhor Deus estivesse caçando a vida de Jó, como se Jó fosse sua presa. No que se refere ao não conseguir ausentar-se da presença de Deus, o salmista, no Salmo 139, versículos de 7 a 8, ele diz exatamente isso. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? O salmista chega à conclusão de que, ainda que ele faça sua cama no Sheol, ou nas partes mais profundas da terra, da morte, ou se ele subir às partes mais altas do céu, ele não vai conseguir fugir da presença de Deus. Os nossos sofrimentos podem fazer parecer que o Senhor Deus está distante muitas vezes, mas Ele nunca está. Nunca, jamais Ele está. A presença de Deus para Jó era motivo de assombro, mas para mim e para você, nós que conhecemos a Jesus, lembre-se, Jó não tinha esse conhecimento. Jó não tinha o conhecimento de Deus que eu e você temos hoje. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. A presença de Deus para seus filhos e filhas não deve ser motivo de terror, mas de consolo. O Senhor Jesus convida dizendo: "Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não permita que os seus sofrimentos, que o diabo mude a sua perspectiva sobre a bondade de Deus e sobre sua presença. Ele está com você aí. Se pequei, que mal te fiz, ó tu que vigias os homens? Por que fizeste de mim o teu alvo? Por que me tornei um fardo para ti? Em Jó capítulo 7, versículo 20, o sofrimento de Jó o leva a questionar Deus com uma franqueza direta. Se pequei, pergunta ele, usando o verbo hebraico shatati, que implica uma transgressão consciente. Jó reconhece a possibilidade de ter errado, mas não compreende o que pode ter feito de tão errado para que passe por tamanho sofrimento. A expressão vigias os homens reflete a crença de que Deus observa cada uma das nossas ações. Jó se sente como um alvo da ira divina, questionando por que se tornou um fardo para Deus. Seu desespero revela a profundidade da nossa dor e a busca por significado em meio ao sofrimento. Jó não se esconde de Deus, ele se abre. Se pequei, o que fiz? Fazer perguntas sinceras a Deus não nos afasta dele.
Isso se chama relacionamento. Sim, em um relacionamento, nós precisamos ser francos uns com os outros. Franqueza é uma parte fundamental para que um relacionamento ele seja duradouro. Em Abacuque capítulo 1, versículo 2, nós vemos o profeta fazer perguntas semelhantes ao Senhor Deus e ele diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Da mesma forma que Abacuque sentia como se Deus estivesse demorando em silêncio, como se Deus não estivesse se importando com a situação. O sofrimento prolongado e intenso, ele tem esse efeito colateral. Como se Deus não se importasse. Lembra que na cruz o Senhor Jesus, ele ora o que está escrito no Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Esse distanciamento, essa sensação de distanciamento foi carregada pelo Senhor Jesus de forma definitiva na cruz, para que eu e você tenhamos acesso à presença de Deus constantemente pelo novo e vivo caminho, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10. Então, quando essa sensação de que Deus está distante, longe, que Ele não se importa, rondar seu coração e a sua fé, repreenda em nome de Jesus. Deus se importa. Deus está por perto. Ele está atento. A questão é que o Senhor Deus, Ele age no seu tempo. Jó faz duas perguntas que eu acho muito interessante nessa oração. Ele diz, por que fizeste de mim o teu alvo? Por que me tornei um fardo para ti? Jó sente que a sua vida se tornou um peso para Deus, como se Deus estivesse insatisfeito com ele. É muito possível que no desenvolvimento da nossa fé, na jornada com Jesus, em alguns momentos nos sintamos assim. Eu falei sobre isso, sobre testemunho pessoal, de momentos em que, uma fase da minha vida em que eu me senti assim, e o cuidado, o amor, a presença de Deus me cercou e me consolou. A sensação de abandono, de distanciamento, ela é fruto ainda da ruptura do Éden. Do pecado de Adão e Eva, essa ligação direta que nós tínhamos com o Criador foi rompida. E mesmo que nós estejamos em Cristo, somos pecadores. E, por vezes, essa sensação pode cercar a nossa alma. E ela pode se tornar intensa e profunda, inclusive fazendo com que alguns de nós abandonemos a fé. Se você está passando por esse tipo de tentação, eu acredito que o meu audiobook, Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim, é um guia precioso para esse momento. Nele eu compartilho como eu lidei com esse momento na minha vida e como outros homens e mulheres de Deus, como por exemplo Charles Spurgeon, venceram esse vale. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira mais informações sobre ele. Por que não me perdoas a minha ofensa e não tiras o meu pecado? Pois agora me deitarei no pó e me procurarás, mas já não estarei. Mais uma vez eu digo, a provação de Jó não era causada por seus pecados, por um erro específico. Jó era um pecador, como todos nós somos, mas a sua provação não era fruto de um erro dele. Isso pode estar acontecendo à sua vida agora. Mas também pode ser a colheita de erros, uma série de escolhas ruins, um coração distante de Deus, e você está passando por isso. De uma forma ou de outra, a presença do Senhor Deus é constante, seja para consolar, ou seja para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo quando nós não o percebemos, o Senhor está lá. Em Mateus 28:20, o Senhor Jesus disse o seguinte: E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Hoje, pela maturidade, eu entendo que o Senhor Deus pode permitir na minha e na sua vida coisas que nós não queremos viver, coisas ruins, coisas que nós achamos desnecessárias. Tem coisas que o Senhor permite na minha vida que eu digo, Senhor, isso é desnecessário. Obviamente, sob a minha perspectiva humana e sempre com um coração respeitoso, claro, mas eu procuro ser sincero com Ele, assim como estou exortando você a ser. Mas o Espírito Santo, ele sempre vem, ele fala, ele conforta, ele consola por meio da sua palavra, por meio dos meus pastores, por meio da igreja. E nesse sentido, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito o seguinte: Mas, amados, não se esqueçam de uma coisa. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Durante a provação, nós achamos que as coisas estão demorando demais, que estão travadas, que elas não andam, não funcionam.
Isso faz parte do processo, meu irmão, minha irmã. Mas veja, o tempo de Deus não funciona como o nosso tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Mas saiba de uma coisa, tenha fé nisso. No tempo certo, Ele age. Vamos orar? Pai Santo, em meio à noite escura da alma, nossas vozes se unem em oração. Assim como Jó, sentimos o peso da angústia que consome nossas forças, nossas vidas. Como a de Jó, se tornaram muitas vezes um fardo pesado, repleto de sofrimento e desilusão. A alegria se transforma em um lamento, a fé em questionamento. Muitas vezes sentimos que o Senhor está distante, que os seus olhos se desviaram de nós. Pai, em meio à dor, clamamos por sua misericórdia. Dê a nós a força para enfrentar as provações, a sabedoria para compreender seu plano, sua vontade e a esperança para continuar caminhando mesmo quando a escuridão parece nos envolver por completo. Possamos, como Jó, encontrar em Ti refúgio e paz que tanto desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer aprender mais com o sofrimento de Jó, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: sou perdoado. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.